No Doses de Saúde de hoje, nós vamos abordar um tema penoso da gente discutir e tudo mais. Sobre o Setembro Amarelo, que prega pela prevenção ao suicídio, ao autoextermínio. A gente sabe que são diversos fatores muito complexos que convergem para determinar o fim de vida de uma pessoa, ela se auto-exterminar. Para tratar desse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Leandro Nogueira, psiquiatra, que também é coordenador do CVV, o Centro de Valorização da Vida, em Uberlândia. Muito obrigado, doutor Leandro, por estar aqui conosco. Doutora Adriana Barbosa, que é psicóloga e psicanalista. Obrigado, doutora Adriana, é um prazer muito grande tê-la aqui conosco. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e, se você curte os nossos podcasts, aproveite para nos apoiar. A partir de R$ 4,99 por mês, você tem acesso a conteúdos extras exclusivos, imagens de bastidores e muito mais. Agora sim, vamos para mais uma dose de informação, cuidado e inspiração. Os transtornos mentais, como depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, dependência química, muitas vezes sem diagnóstico ou tratamento adequado, podem levar uma pessoa ao autoextermínio. Como é que é isso? Exatamente, Olei. Isso é importante dizer, porque na nossa campanha do Setembro Amarelo, a gente fala com números que 90% do suicídio ou do autoextermínio poderia ser evitado. Por que 90% poderia ser evitado? Porque 90% tem relação com algum transtorno psiquiátrico, que os principais você falou, que são esses. Então, todos os transtornos mentais têm tratamento. A gente tem um tratamento farmacológico e o não farmacológico. Farmacológico, o paciente procura o psiquiatra, o não farmacológico procura o psicólogo. Então, pode ser prevenido. Então, quando você aborda, faz um diagnóstico, faz o tratamento, você evita a conclusão do autoextermínio, por exemplo. Doutora Adriana, a gente sabe que transtornos mentais também, como depressão e também crises financeiras, conforme a gente já disse, perdas afetivas, violência, discriminação, incerteza econômica, tudo isso também leva a pessoa a acabar com a própria vida, em determinados casos. A causa, né, a gente sempre fala que ela é multicausal, né, multifatorial, Sim. Porque a gente está falando de transtornos mentais, como o Dr. Leandro explicou, a gente está falando de situações, às vezes, que envolvem o ambiente na qual a pessoa vive, né, a gente está falando de grupos mais vulneráveis, né, que a gente sabe aí que o adolescente é hoje o maior grupo, assim, é o grupo que tem mais vulnerabilidade para essa questão, seguido dos idosos, né? Em seguida seguem os idosos, e que merece muita atenção da gente, no sentido de a gente poder entender quais são esses fatores para quem está perto, para a família, para os amigos, ou mesmo no ambiente de trabalho, poder ajudar. Então, esse trabalho, né, de a gente estar conversando aqui, eu acho que é fundamental. Porque o Setembro Amarelo surgiu para isso, para a gente poder conversar sobre um tema que até então era tabu, mas que é necessário a gente conversar sobre ele para a gente entender essas causas, para a gente poder detectar essas causas, para a gente poder buscar um tratamento, né? Ou mesmo uma escuta, né? Porque, antes de tudo, Sim. é essa escuta que vai levar, às vezes, as pessoas próximas a ajudar quem está em sofrimento. Achar um caminho. Né? Achar um caminho, porque a gente está falando de sofrimento psíquico no grau extremo, né? E aí isso merece muita atenção. Como detectar isso, como poder ajudar. E às vezes, como é algo difícil, né? Muitas vezes as pessoas banalizam, ou se alguém está com uma dificuldade, não, isso não é nada, porque é até difícil escutar. E às vezes a gente não tem uma palavra para dizer para a pessoa, mas às vezes é só escutar e depois disso poder, né, a partir dessa escuta, encaminhar, né, para um tratamento, se já não está fazendo um tratamento com o psiquiatra ou com o psicólogo, para poder ajudá-lo, né?
Entre os jovens, os casos são preocupantes, né, doutor Leandro? Agora, entre os adultos, a maior prevalência, vamos dizer assim, é entre os homens. Entre os homens e na população idosa, como a Adriano falou. E muitos suicídios nem são contados como suicídio. Os idosos, muitas vezes, eles fazem situações, por exemplo, acidente de trânsito. Muitos idosos vão e entram numa via movimentada para tirar a própria vida, ou às vezes com medicamento, sem fazer alarde. Né? Tem muitos casos assim. Porque como eles alguns tomam muito medicamento ao longo do dia, eles vão lá à noite, tomam todos, deitam, a família acha que foi uma morte natural, que foi uma morte natural, que não aconteceu nada. Então isso fica subnotificado. Principalmente essas duas formas, né, de autoextermínio, e são populações ali bem vulneráveis também, né? Até porque o nosso país hoje não tem um programa de acolhimento ou de atividades para essa faixa etária também, além dos jovens, né? Os jovens aumentou 120% desde a pandemia. Que isso? O autoextermínio entre jovens. E acontece, né? Tem acontecido aqui na nossa cidade, perto da gente, e como o Adriano falou, a gente tem que estar atento, olhando, né? Hoje os pais delegam a educação para terceiros, mas os pais que têm que estar vendo os filhos em casa, percebendo mudança de comportamento, mudança de humor, às vezes estão mais... Porque nos jovens é diferente. Um jovem não fica deprimido na cama, deitado igual às vezes no adulto. Ele fica mais agitado, fica mais nervoso, brigão, né? E são sintomas, sinais de que talvez tenha alguma coisa errada e os pais às vezes não percebem. De gênero, por exemplo, o homem ele consuma mais a tentativa. Isso. E a mulher tem um número maior, mas ela... Segundo o DSM, né, que foi atualizado agora em 2021, 2022, os homens tentam 4 vezes mais, as mulheres tentam 4 vezes mais que os homens, só que os homens consumam 2 vezes mais que as mulheres. Então, a consumação no homem, né, o percentual é maior, apesar de tentarem menos. Usam métodos mais letais. Quando tenta, vai para... Difícil. Doutora Adriana, fatores socioeconômicos e de isolamento, como desemprego prolongado, baixa escolaridade, falta de redes de apoio e de afeto também, experiência de viver sozinho ou em situações como o ninho vazio, uma população mais isolada. Tudo isso é causa de autoextermínio. Pode ser. Você está tocando num ponto importante que a gente, quando vai estudar sobre isso, a gente fala até dos fatores mais importantes, que são os 3D, né? Que é a depressão, a desesperança e o desamparo. E essa questão do desamparo, ela se refere basicamente à questão de vínculos. E a gente sabe que os vínculos sociais, afetivos, eles são extremamente importantes e protetores, né, no sentido da resiliência ou até da questão da vulnerabilidade afetiva, social, pessoal, porque é muito importante a gente não estar só, né, no sentido saber que tem alguém com o qual a gente pode contar, pode conversar. E hoje a gente vive um momento em que as redes, as mídias, né, no sentido da internet e as mídias sociais, elas têm um aspecto muito bacana, né, que é até a divulgação de um programa como esse, mas também tem um aspecto para o jovem que pode ser extremamente negativo, que é o isolamento e às vezes até contribuindo negativamente para a formação desse jovem, porque ele vai se comparar muito com um mundo que não existe, que é um mundo da felicidade digital, né? Não, e da felicidade completa, né? Que a gente vê no Instagram, no Facebook, que as pessoas demonstram. Isso desperta no jovem que não tem uma estrutura, ou mesmo até no adulto. Vamos pensar também que tem adultos que não amadureceram o suficiente para dar conta disso.
e que pode despertar muitos sentimentos negativos em relação à autoestima, à afetividade, e levá-los ao isolamento e também contribuir de uma forma negativa, né, para o seu estado emocional. Então, o jovem, ele está exposto aí, eu acho que é importante essa conscientização dos pais de um controle, né? Até adentrando um pouquinho, a gente sabe de 2 casos atuais, recentes, de jovens que estavam fazendo terapia, né, entre aspas, com a inteligência artificial, e que realmente deram sinais de que precisavam de ajuda pelos registros que os pais encontraram, mas que infelizmente foi tarde demais. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. A tecnologia, do digital e tudo mais, é meio paradoxal isso. Uniu mais as pessoas enquanto contato de conversa, disso, daquilo tudo, mas aquela coisa pessoal da fala, do olho no olho, isso foi pro brejo. Uniu de forma superficial, né? Não de uma forma mais intensa, né? De uma forma bem volátil, e tem trazido alterações até de comportamento social entre os jovens. Então, eu vou dar um exemplo, né? Tinha muitos pacientes jovens que eles não conseguem ir num lugar onde tem 5 jovens no mesmo ambiente e relacionar com eles. Porém, eles ficam numa sala de jogo, com chat, né? Hoje é muito comum usar o Discord, que é um programa que eles usam para falar, e lá eles se socializam, entre aspas, mas nessa superficialidade, sem conhecer, sem entender, sem estar junto, né? Eles se relacionam, mas eles não criam vínculos. É o que a Adriana estava falando, né? Questão de vínculos, né? São vínculos muito finos, frágeis, né? São frágeis, e é onde está dando esse colapso. E a pandemia, ela acelerou isso, porque os jovens já tinham alguma dificuldade, né? Pela questão de maturidade. E com a pandemia que isolou, aí as coisas ficaram mais difíceis. Estão mais difíceis. Não voltou como era antes. É aquilo que você falou também, né? Muitos pais terceirizaram a educação dos filhos, né, para a escola, que às vezes uma professora, sem crítica, não tem condição de dar aquele ensinamento, né, para a criança que sai de casa, para aquelas regras de bons costumes, moral, ética, tudo isso. Isso tem que partir do próprio pai, né? Que mais tarde vai ficar caro, pode redundar até num tema desse que a gente está discutindo aqui, né? E sobre isso eu sempre falo com os pais, né? Sobre as funções. Igual você falou, uma professora numa sala com 30 alunos, ela vai passar instrução para eles, vai instruí-los sobre conhecimentos, né, acadêmicos, escolares. Agora, a educação que você falou, valores, caráter, construção, ética, moral, é dentro de casa, né? E hoje não tem isso mais, né? Hoje as pessoas se comunicam, Orley, pelo WhatsApp, dentro de casa. O filho está no quarto, o pai está no quarto, a mãe está na sala, e aí eles têm um grupo da família, e eles conversam via chat. Isso é mais comum que você imagina. Isso não pode dar em boa coisa, né, doutora? Não, eu acho que a gente está num momento assim, né? Eu sou de uma geração, né, que cresceu sem, e a gente está aprendendo com o tempo aí como que a gente lida com isso. Geração privilegiada, né? Eu acredito que sim, né? Assim, eu vejo muitas coisas boas, né, na questão da mídia, das redes sociais. Eu acho que é fantástico para você descobrir, conhecer, né? Até se relacionar de uma certa forma, né? Não totalmente. Você pode até descobrir um amigo que fazia tempo que não via, marcar um encontro, não substitui.
de forma alguma, né? Mas o que aconteceu agora com as escolas, né, proibindo o uso do celular, que eu achei que foi, todos falam sobre isso, não é uma opinião só minha, um progresso muito grande e muito importante. Eu acho que a gente também tem que ficar atento ao uso, à frequência que o jovem faz, e vamos falar até do adulto, né? Porque causa uma dependência. Se a gente for ver, isso pode causar uma dependência que não é tão saudável, né? Se a gente está discutindo aqui uma campanha que a gente tem que falar da importância da saúde mental, a gente também tem que ver o ambiente que a gente vive, como promover um ambiente saudável, né? Para que nós também tenhamos saúde mental nesse ambiente. Então, o excesso não é bom, né? Nem a gente pode perceber se a gente está muito dependente ou não, a quantidade de horas que você fica, né? Existe até um regulador que você pode até colocar ali para te alertar, mas é preocupante com os jovens, né? Que ainda estão em desenvolvimento e precisam aí do olhar atento dos pais. Existem muitos mitos. O primeiro, né, falar até direcionado para o público, que falar sobre esse tema não aumenta o caso de tentativas. Então, isso não existe, a gente está levando de caráter informativo. Com exceção daquelas notícias sensacionalistas que vai mostrar método, o que fez, que aí já não é, aí já qualquer tipo de notícia assim já é ruim, né? Você que é um comunicador, né, um jornalista, você sabe. Eu me lembro, dentro disso que você está falando, eu me lembro quando militava na imprensa diária, aquela coisa toda, televisão, rádio, tudo, chegou uma proibição até do Ministério da Saúde, dizendo que a palavra suicídio estava proibida, era para tirar do cardápio, aquela coisa, tudo. Depois, dentro disso que você está falando, chegaram à conclusão que tem que alertar sim, entendeu? É uma coisa que está na mesa de todo mundo. Porque isso que a gente está fazendo, a gente está levando informação, né? A Adriana falou de uma coisa muito importante. Outro mito. Você não precisa passar por isso sozinho, foi o que ela disse. Então você pode procurar, tem um Setembro Amarelo, que é uma campanha gigantesca, e a gente não fala sobre isso, não é só em setembro, isso é um outro mito que as pessoas falam, fica o ano todo sem falar, e em setembro fala. A gente que trabalha com saúde mental, a gente trabalha duro o ano inteiro. Esse mês é um mês que nos auxilia muito, porque a mídia, a sociedade, os canais de comunicação fazem uma campanha, né, nos auxiliam nessa campanha, mas o trabalho, ele não é só em setembro. Isso é um mito que as pessoas, às vezes até em tom de crítica, mas agora começou o Setembro Amarelo. Mas a gente trabalha o ano todo para auxiliar. E uma coisa muito importante, a maioria do autoextermínio acontece sob o uso de substância. Então, as pessoas que abusam de substância, qual que é a principal? Álcool. Álcool é a principal substância, porque baixa ali o juízo crítico, o controle inibitório da pessoa não é tão bom. Né? E a gente falando de vulneráveis, né? Eu acho que essa informação é importante, né? A Adriana até comentou isso, eu não sei se ela iria falar. A população mais vulnerável no Brasil hoje é a população indígena, por 2 motivos. Isso não é divulgado, né? Por 2 motivos. Primeiro, alto índice de dependência química. A dependência química dos povos indígenas é 10 vezes mais do que o dos povos não indígenas. Então, hoje eles tiveram acesso ao álcool e até outros tipos de drogas mais pesados. Então, eles têm uma dependência química e, sob o uso de substância, tem mais autoextermínio. Então, é um dado importante, e das outras minorias também, né? Da comunidade LGBTQ, mulheres, feminismo. Né? O índice de suicídio feminino de mulheres é muito alto. Né? As mulheres, elas, por serem vítimas de violência doméstica, né, de passarem violências psicológicas, violência doméstica, então tem crescido, apesar de ser menor do que o dos homens, mas tem sido muito. A gente tem que olhar para isso também, até por conta das tentativas. Então, nesse período, a gente tem que falar e informar, né? A nossa intenção é levar informação para as pessoas buscarem ajuda. E quando a gente fala sobre violência contra a mulher, não é aquela questão física apenas, que eu acho que não tem pesquisas, estatísticas que demonstram isso, que a violência psicológica pode ser pior, e é pior, do que essa violência física, um tapa, uma coisa assim.
Como é que vocês abordam isso? Que pode levar lá naquilo que você está falando, no autoextermínio. Posso até complementar o que você falou sobre os tabus, né? Uhum. Os estigmas, que tem um também que é muito importante nessa campanha, que é aquela história de quem tenta ou fala, não comete. Então, a É o pessoa... cachorro que late no morde. Exatamente. Então, Hum. se a pessoa teve alguma tentativa ou falou sobre isso, é importante que se acenda uma luz, não é nem amarela, é vermelha, de como podemos ajudar essa pessoa, né? Que ela já está demonstrando sinais de desesperança e ela precisa de cuidado, e ela precisa de atenção. E tem até um número para isso, né? De cada 5 pessoas que falam que vai cometer o suicídio, 3 tentam e 1 consegue. Então é 20%, é muito alto. É muita E coisa. 75% vão tentar. Então, assim, não muita é blefe, né? A pessoa, ela Uhum. tá pedindo ajuda, porque é um ato de desespero. Quando a pessoa chega ao ponto de querer tirar a própria vida, que é um instinto natural do ser humano, é a vida. É A preservar, gente né? fica tentando preservar a vida. E quando acontece algo nesse ponto, é porque a pessoa precisa de ajuda. Então, como a Adriana falou, não existe isso. Quem fala que vai fazer, faz. Uhum. Faz mesmo. Então, como que a pessoa pode ajudar, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu não sou médico, eu não sou psicólogo. Primeira forma de ajudar é estar ali do lado. Falar assim, ó, eu vou ficar com você. Você quer que eu te leve a algum lugar? Vamos procurar um médico, vamos procurar um psicólogo, vamos na emergência, já que você não está se sentindo bem. A pessoa pode ajudar, só de não deixar sozinho. Vamos ali tomar Fica um café, junto. bater um papo. Vamos conversar, fica junto, pergunta se ela precisa de alguma coisa. Isso daí você já está fazendo mais do que muitas pessoas não fazem. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. Leandro, você é coordenador do CVV em Uberlândia, né? Isso, a O gente Centro de Valorização da Vida. Você deve ter conhecimento de casos lá gigantes. Eu tô mais na parte da mantenedora, né? Então, assim, né? Eu não faço os atendimentos, Assim. eu sou um voluntário a gente fala que é os voluntários especializados, né? Sei. A gente fica na parte da mantenedora. Mas eu tenho uma história muito que me comoveu muito, foi um dos primeiros casos que eu tenho de Uberlândia, né? A família levou lá no meu consultório um jovem de uns 20 e poucos anos, que já tinha tentado autoextermínio 11 vezes. Nossa. Aí, assim, a cena, eu entrei na recepção, ele tava lá, o pai e a mãe, né, naquela angústia, querendo ajudá-lo. Aí, na hora que ele entrou no consultório junto com o pai e a mãe, ele falou, ó, você vai ser mais um dos psiquiatras que eu tô passando, eu já decidi que eu vou morrer, falou a data, daqui tantos meses. Aí, como ele era maior de idade, pediu pros pais esperarem lá de fora. E aí ele falou, ó, não adianta, você não precisa falar nada comigo, eu já decidi, né, eu não consegui, mas agora eu vou conseguir. Aí eu perguntei, mas daqui quanto tempo? Ele falou, ele falou a data, acho que eram 7 meses que ele tinha feito tinha uma data simbólica. Então tá, então não vou te impedir, até porque eu não consigo, né, nem seu pai, nem sua mãe, mas esses 7 meses eles podem ser melhor do que foi até agora. O que você acha? Você acha que a sua vida tá boa? Não tá boa, porque senão eu não ia fazer isso. Eu falei, então deixa eu te ajudar a ficar bem, para você aproveitar os seus últimos 7 meses de vida e depois a decisão é sua, né? Eu não posso interferir, seus pais, a gente vai tentar te ajudar. Ele já tinha sido internado várias vezes também. E isso foi quando eu vim para atender Uberlândia, quase 15 anos. Hoje ele já está com 37 anos, terminou a faculdade, casou, tem filho. E o que a gente leva disso? É que ninguém vai mudar ninguém. Então ali... A pessoa se muda, né? A gente foi... A minha abordagem foi assim, ó, eu respeito a sua decisão, mas vamos fazer sua vida ficar confortável até o dia que você realmente resolver que você vai fazer isso. E ali ele foi pensando, porque todo mundo ou internava ele ou ficava assim, você não pode se matar, pensa na sua família, pensa em Deus, pensa nisso, pensa naquilo. Isso não resolve, né? Isso faz a pessoa sentir mais culpa, porque ela já está deprimida. Aí você começa a falar das coisas boas que ela tem e que ela quer se matar, aí ela vai ter mais raiva, vai ter mais angústia.
E é um caso assim que... E eu nunca falei sobre isso com ele na consulta. Até hoje a gente não fala sobre esse tema. Nunca. Não fala mais, mas não porque não pode falar, né? Que normalmente nas consultas eu pergunto. Mas foi meu combinado com ele. Aham. E até hoje ele tá lá e faz planos e tá com a vida Legal. indo. Então, assim, a gente tem essas histórias. Teve uma também, eu não estava atendendo lá no CVV, mas um colega lá atendeu e compartilhou com a gente. Que a pessoa ligou e ela já tinha feito injeção de alguma substância. Ela queria alguém só para conversar. E ela ficou 4 horas no telefone. Depois a gente não teve mais... A gente não sabe do desfecho, porque o CVV a gente não tem esse Controle, né? controle. Mas, assim, o nosso papel é ajudar as pessoas. Acolher, não julgar, não dizer o que elas têm que fazer, principalmente não fazer mais pressão do que elas já fazem a si mesmas. É porque conforme for a intervenção, pode até piorar, né? Aquela coisa de, não, se você fizer isso, você não vai para o céu, porque vai para o inferno. Tem essas coisas todas. E tem formas. Então, vou dar um exemplo. A pessoa está com um pensamento de morte e está deprimida. Aí você quer ajudar. Aí você chega lá, tá um dia bem bonito, né? Aí você fala assim, ó, você tem que sair dessa cama, vamos lá no Parque do Sabiá, porque se você ficar aí, você não vai melhorar, você não quer melhorar. Ela não vai, vai ficar pior. Agora, se você chega, você abre a janela, nossa, olha que sol bonito, olha que vem, olha o frescor do vento. Vamos sair aqui 5 minutinhos, vamos aqui de fora. Se você ficar confortável, a gente dá uma volta no quarteirão, qualquer coisa a gente toma um sorvete. Então, assim, um convite é diferente de um você tem. Se você não fizer isso, você não melhora. Enquanto você ficar deitado, você não vai melhorar. Então, assim, até como falar É a abordagem, é né? importante. E é de uma forma acolhedora, empático. Tem um aspecto interessante também, eu acho importante, são os cuidados pós-tentativa, né? O cara, ele tentou o autoextermínio, não deu certo para ele, né? Felizmente. E essa pessoa tem que ter um cuidado especial também, né, de tratamento. Com certeza, né? A gente, até na questão do estigma, né? A gente vê, dentro até do trabalho da psicologia hospitalar, a questão na internação, né? Um certo preconceito que é trabalhado dentro da equipe, né? Em função de não estar valorizando a vida, né? Como se fosse algo fácil para aquela pessoa que está adoecida, né? Psiquicamente, então ela precisa de um cuidado. Então, não é algo também que nós possamos estar julgando se ela fez uma coisa errada ou certa, mas a gente tem que tratar. Então, ela tem que ser encaminhada para um tratamento psiquiátrico, psicológico, ela tem que se conhecer, ela tem que se fortalecer, porque aí a gente estava falando da questão, assim, da desesperança, né? Foi um ato que ela tem, às vezes, para poder sobreviver, né, no sentido psíquico, né, porque dentro das cisões aí, dos quadros psicóticos, é como se você tivesse, nesse momento, tentando acabar com uma coisa que não te deixa viver, né. E eu acho que, falando nos atos, né, que são, né, levados a cabo, é muito importante a gente pensar na família, no cuidado também aos pares, né, que permanecem, porque aí até o Setembro Amarelo surgiu de iniciativa de pais, né? Essa cor amarela se deve a um rapaz que gostava de carros e... Não sabia. O Maverick, amarelo. Acho que é Conta essa história. Isso foi em 94, um rapaz de 17 anos, ele deixou até um bilhete para os pais, que os amavam muito, para eles não se culparem. Mas a dor dos pais, né, no velório, levou-os a escrever cartões e distribuir esses cartões para os colegas, escrito assim, se precisar, peça ajuda. Então, e com uma fita amarela, que o carro era amarelo, né? Era um Maverick. Era um Maverick. E ele, assim, com isso, no sentido de fale o que está acontecendo com você, né? Às vezes a gente não tem a solução imediata, a gente não precisa ter a resposta,
a sua dificuldade ou os seus problemas, mas a gente pode escutar, né? A gente pode juntos tentar um caminho, né? Para poder ajudar. E é tão bom, né, quando a gente consegue ajudar alguém numa situação dessa. O grupo de LGBT+, esse pessoal todo, é muito... Tem alguma prevalência nesse grupo, não? Tem uma maior todos os grupos vulneráveis, eles têm uma prevalência maior. Estima-se que o risco, por exemplo, de uma pessoa que está fora do grupo, comparado com esse grupo, é 3 vezes mais. Eles têm 3 vezes mais chance de autoextermínio do que nós aqui, por exemplo. Né? Então, eles estão dentro de um grupo de risco por questões socioculturais, principalmente. Preconceitos, né? Desvalorização, né? Não aceitação, falta de acolhimento, violência. A Adriana tocou num ponto, né, que foi sempre uma bandeira, né, quando eu recém-formado, quando eu dava plantões médicos, da punição para quem tenta autoextermínio, uma violência médica que acontece até hoje. Né, acontece nos prontos-socorros. Né, quem trabalha no hospitalar sabe que numa tentativa de punir e tentar condicionar, assim, se você tentar suicídio, a gente vai ter que passar uma sonda, para punir, a gente usa normalmente uma sonda nasogástrica calibre mais fino, eles passam com calibre maior, sem anestesiar, e ficam falando isso para a pessoa. Fica, às vezes, aqui, essas pessoas aqui todas estão querendo viver e você está aqui ocupando uma vaga, tentando tirar a vida. Isso destrói ainda mais. Isso é medieval. Isso, não, mas isso tem mudado, isso né? Tem a gente mudado, sabe né? que o pessoal tem sido treinado até em função dessa campanha, por causa do Setembro Amarelo, essa campanha ele ajudou intervém bastante nisso. De ter essa punição. E aí tem um efeito contrário, que a pessoa sai de lá pior. E isso não vai fazer ela deixar de estar sofrendo, vai aumentar o sofrimento dela. Infelizmente, isso acontecia muito. Agora, com as campanhas, tem trabalhado, né, principalmente no acolhimento, né, na forma de lidar com... Eu acho interessante o termo que o Major Diógenes usa, né, um colega que é um dos militantes aí na prevenção do autoextermínio, ele fala de tentante, né, que o tentante, ele sofre muito. Né, e ele criou um método humanizado da abordagem dos bombeiros. Tem um método hoje. Antigamente, o que os bombeiros faziam? Ia lá, a pessoa estava na ponte, dava um mata-leão e puxava. Hoje eles vão de forma humanizada, de acolhimento, né? Eles vão... Ou em casa, estava tentando alguma coisa, ia lá, amarrava a pessoa, punha no veículo e levava. Então, isso tem mudado, mas infelizmente, durante muito tempo foi uma realidade, dessa punição com violência. A punição com violência leva a pessoa a tentar de novo, na maioria dos... E talvez uma tentativa mais letal, para não querer passar por aquilo ali. Temos números, o Leandro e Adriana. A cada ano, entre 13 e 16 mil brasileiros tiram a própria vida, cerca de 38 a 44 casos por dia. É muita coisa, né, não, gente? Muito. E a gente também tem que ficar atento à questão da automutilação, né? Quando a gente fala de tentativa, que nos jovens isso também tem sido algo frequente, né? Que essas tentativas, os jovens que se cortam, que cometem esses atos contra, né, o próprio corpo, que na verdade é uma forma, né, se a gente for ver, de permanecer, de saber que está vivo, né? Porque emocionalmente está muito frágil, está muito adoecido. Então ele precisa de ajuda. Aqui na Federal de Uberlândia já aconteceram vários casos
disso que você está falando. Uhum. Eu lembro que uma vez nós cobrimos, ainda quando eu militava na imprensa diária, então foi até explicado pelo pessoal da UFO, que explicou na época, que às vezes o jovem, ele chega do interior, chega numa cidadezinha pequena de Goiás, passou no vestibular, tudo tal, cai aqui. Uberlândia é uma cidade do interior, mas ainda já tem um aspecto mais politizado e tudo mais. Esse jovem caía ali dentro da UFO, aquele monstro, no bom sentido, né? Grande, tal. E preconceitos, ataques, punhado de coisa. Então, com navalha, com gilete, com faca, se autoflagelavam ali para mostrar que está vivo, essa coisa toda. Então, e foram vários casos. E daí a importância de se conversar nas escolas sobre isso, para os professores também ficarem atentos, porque, infelizmente, existem famílias que não prestam atenção nos filhos. E, às vezes, é o professor quem vai perceber e alertar a família, incentivando ou orientando a buscar um tratamento para aquele adolescente, né, que os pais às vezes não perceberam, né? E essa questão, né, é um dado bem importante, né? E recentemente tem observado sobre essas questões. Com o Enem, mudou o perfil do jovem universitário no Brasil. Por quê? Porque antigamente os universitários eram regionais. Então, o vestibular de Uberlândia, quem prestava é quem região aqui próxima, né? Aqui São Paulo aqui próximo, Goiás. Com a questão do Enem, então você pega uma pessoa do Sul que vai lá para o Nordeste, você pega uma pessoa do Nordeste que vai para o Norte, pega um do Norte que vai para o Sudeste. Isso diminui a rede de apoio, porque eles vão sozinhos. E choque cultural, porque o Brasil são vários países dentro de um país, só que isso agora intensificou, porque o Enem, você faz a prova da sua cidade, você pode escolher para qualquer lugar. Então, aumentou as estatísticas de depressão em universitários e até de tentativas de autoextermínio pós-mudança desse perfil, porque estão longe da família, né? E às vezes começam a fazer uso abusivo de substância, química. Bullying. Sofrem bullying por ser de regiões diferentes. Então, sotaque. Até sotaque influi nisso. Isso é um dado importante que agora que estão começando a se atentarem, porque isso é um fenômeno que tem acontecido. Né? E a gente tem os dados mundiais também, que eu até dei uma olhada antes de vir, que é de 2021, que é a última vez que a OMS divulgou um dado que no mundo ainda é mais grave que no Brasil. Né? No mundo, a cada 8 segundos, né, que eles falam, uma pessoa tira a vida em algum lugar. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta. Por exemplo, o que a gente considera de atitudes suicidas, né? Se cortar ou fazer alguma coisa arriscada, mas a cada 8 segundos, uma pessoa tira a vida. Mas, estatisticamente, a gente sabe que no Brasil, nessa população de adolescentes, isso tem aumentado comparativamente com números globais, né, que com as campanhas tem diminuído. Mas como é muito variável em termos de geográficos, políticos, então isso vai depender muito dos países, né? Porque tem países que os índices são muito altos e tem outros que são bem mais baixos do que o Brasil. Né? Corrigindo, a cada 8 segundos uma pessoa tenta autoextermínio, a cada 40 segundos uma pessoa consome. Eu me confundi nos dados a cada 40 segundos. Não, mas a coisa é horrorosa mesmo. Tá ruim. A gente sabe que o Brasil não é o país em que tem um índice pior. Né? Ele é alto, e tem outros países que o índice é muito mais baixo, mas a gente também tem outros fatores que devem ser considerados, como que você falou, né? A questão econômica, né? Da questão da... Até, vamos pensar assim, de países que antigamente, em termos culturais, né, voltando lá na sociologia, né, que se falava, o Durkheim tem o primeiro tratado sobre isso, ele até mencionou a questão do altruísmo, né? Então, populações, às vezes, que os mais velhos decidiam morrer para deixar a população ter alimentos, porque não havia alimento para todo mundo, né?
Então, tem, às vezes, alguns fatores, né? Tem outros culturais também, como no Japão, que é muito conhecido, que diante de uma situação de extrema vergonha, né? É como se fosse um ato até considerado honroso, né? Da pessoa se retirar aí da vida em função de um erro cometido. Então, tem esses fatores culturais, geográficos, econômicos, sociais, mas o preponderante é a questão da saúde mental, né, que a gente está abordando aqui, que é um alerta que a gente tem que cuidar da saúde mental, dos transtornos emocionais, principalmente dos transtornos depressivos, dos transtornos borderline, né, dos bipolares, que são os principais, né, que levam A bipolaridade é um fator importante, né, nessa história toda. O autoextermínio é bem alto. Dentro da esquizofrenia é o maior. Esquizofrenia, bipolaridade e dependência química. Os três que têm mais índice de suicídio. Portanto, o SUS está preparado para atender essa leva de gente aí que tenta acabar com a vida? É bom ter falado, né? Falou no CVV, é importante falar da importância dos CAPs, né? O Centro de Atendimento Psicossocial. Sim, a prefeitura tem um trabalho bem bacana, organizado, né? A gente tem muitos psicólogos, psiquiatras, e é um atendimento gratuito, assim como as universidades também têm as clínicas, né? Que podem prestar esse atendimento de forma gratuita. Então, é importante a gente pensar, porque muitas vezes as pessoas falam, não tenho recurso, não tenho convênio, mas existem os órgãos públicos que estão capacitados para esse atendimento. Podem crescer, né? Eu acho que podem crescer e podem ser mais valorizados aí. Eu acho importante dar a receitinha de bolo, o que fazer. Então, uma pessoa te pediu ajuda que ela está pensando em suicídio. Você não sabe o que fazer. Então, vamos falar de Uberlândia. Você vai pegar essa pessoa e ir com ela a uma unidade de atendimento intensivo, uma UAI. Lá você vai ser atendido por um clínico geral, que ele vai ver o risco do suicídio. O médico, ele sabe fazer uma avaliação de risco. Essa pessoa está num risco. Ela estando em risco, essa pessoa vai ficar lá em observação até acionar a referência ali da psiquiatria, né, que as UAIs hoje tem os psiquiatras que vão atender. Essa pessoa vai ser atendida e ali ele vai direcionar o fluxo. Ou você vai para o CAPS, ou você vai para a UFO, ou você vai para casa e depois vai procurar a UBS. Então, assim, o rito, ele é esse, né, de ir na unidade de atendimento, porque ali a pessoa vai estar protegida. Deixar ela em casa sozinha, ou deixar ela na rua, isso daí é arriscado. Então, vá com ela até lá, porque aí lá você vai entrar dentro do fluxo, né, do SUS aqui em Uberlândia. E tem o telefone também, né? 188, né? Isso. 188. 188 é nacional, né? Suporte emocional, 24 horas, 7 dias da semana. Quem não gosta de falar no telefone, você entra no site cvv.org.br. Tem chat, tem mensagem tem e-mail. Se a pessoa quiser falar via e-mail, tem via chat. Então, assim, tem todas as opções, né? Em algumas cidades tem atendimento presencial. Aqui em Uberlândia nós tivemos até a pandemia. Aí depois da pandemia o nosso posto desativou o presencial e agora só está no online, mas em algumas cidades do Brasil ainda tem atendimentos presenciais. Poucos. Hoje está mais via telefone mesmo. É importante mencionar que depois do atendimento tudo é apagado, né? Quer dizer, é tudo anônimo. Tudo anônimo. A pessoa não precisa ter o receio de que alguma coisa que ela falou vai ficar gravado ou outra pessoa vai ter acesso. Sigilo total. Sigilo total e anonimato. Assim como nós trabalhamos, né, Leandro? A gente também preserva a questão do sigilo e do cuidado aí com a pessoa. O que mais, gente, que nós podemos abordar? Já falamos tanto aqui de... eu acho que a questão disso, acho que só falar um pouco da questão final da prevenção, né? Que eu acho que é importante se conversar e dos pais ficarem atentos, né? Eu acho que isso é fundamental. Não sei se fala mais alguma coisa sobre os idosos, né? Que eu acho que hoje em dia a atenção com eles tem... Não, e é um pessoal que está crescendo, hein? Vamos falar de sinais de alerta, né? Então, assim, o que seria sinais de alerta para os idosos? Então, sinais de alerta. Eles começam a se isolar,
É aquele idoso que todo dia gostava de ir na padaria, comprar um pãozinho, acordava cedinho, levava em casa o pão, depois ia encontrar alguns amigos no café, tomar um café, Jogar dama na jogar praça. dama. Tinha a rotina dele, às vezes fazia uma ginástica e de repente ele só começa a ficar dentro de casa, deitado, né, sem ânimo para fazer as coisas e vai mudando esse comportamento. Isso é um sinal de alerta, para ver até se tem alguma coisa além da questão emocional também. E os jovens e as crianças é a mesma coisa. Mudança de comportamento súbito, né? Então, a escola nunca chamou a mãe. Aí, de repente, a mãe está sendo chamada toda semana porque o filho está brigando, está batendo, ou porque ele está desrespeitando. Chega em casa e já vai direto para o quarto, né? Antes ele ficava na sala, ia brincar, almoçava com a família na mesa, e aí pega prato e vai almoçar no quarto escondido. Começa a se isolar, fica mais nervoso, não dorme à noite. Os pais chegam no quarto, o menino está a noite inteira acordado, em tela. Então, são sinais de alerta nos extremos, como a Adriana falou ali no início, os extremos são os que têm maior risco hoje, né? Tem uns fatores de risco bem importantes, que é de 15 a 10 anos, né? De 10 a 15 anos, e acima de 60. São os mais graves. Pois é, gente. Muito obrigado por vocês terem Eu que aceitado agradeço o o nosso convite, convite. né? Parabéns para vocês pelo trabalho que vocês desenvolvem também nessa área, viu? Obrigada. Obrigado. Muito obrigado mesmo. E para você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. A gente espera que vocês tenham assimilado bem tudo isso que foi dito aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho. Até a próxima.